E esse seminário, gente, olha, realmente a gente precisa se localizar na realidade que a gente cria pelas nossas frequências, né? Já estive aqui falando também um pouco sobre isso, e tudo se resume ao pensamento, não tem como, né? E o Orson, gente, o Orson tem livros maravilhosos, acho que a casa também tem aqui. O último dele, A Vida Continua, sim, eu acho, né? Ele fala, inclusive, das colônias espirituais, né? Como que as pessoas se encontram ao desencarnar. Ele é fantástico. É muito bom poder trazer pessoas assim, né? Para poder chegar mais perto da gente. Eles não estão tão longe assim. Não estão, né? E essas questões todas que foram colocadas hoje têm tudo a ver com o tema de hoje, né? Porque realmente as nossas preocupações, elas se dão por quê? Por quê? Nesse mundo que a gente vive hoje, é tanta informação, tanta tribulação, oferecimento de tantas coisas que a gente se perde. E aí nós tentamos ser reconhecidos muitas vezes e estar incluídos em algum grupo se nós tivermos alguma coisa, se nós comprarmos alguma coisa, se nós aparentarmos alguma coisa. E aí a gente se perde nessa multidão de informações e situações e a gente perde a identidade. Porque nós precisamos parecer algo, precisamos, né, ter algo para podermos ser notados, para podermos ser alguém. Olha que ilusão, né? E a gente está se perdendo na humanidade, está confuso. A gente está distraído até de nós mesmos. Eu vou citar agora no início uma situação que ocorreu, que todo mundo já deve ter visto, da moça que foi lançada sem corda, né? Tá por tudo. Mas, enfim, a gente está distraído. Pessoas filmando, porque é mais importante eu filmar do que prestar atenção, né? As pessoas lá, né, tentando manipular sem prestar atenção. Nós estamos distraídos. Estamos distraídos até de nós mesmos. Distraídos de quem está ao nosso lado. A gente está distraído por essa coisinha que nos prende horas, horas e horas e não constrói nada. A não ser quando a gente, claro, seleciona o que a gente vai ouvir, vai ver, que são coisas maravilhosas, que outras oportunidades nós não teríamos se não fossem as palestras, se não fossem os vídeos desses palestrantes. Mas, gente, nós temos que começar a escolher o que nós vamos buscar, porque aí está o segredo da nossa frequência e da nossa realidade. Mas isso vai formar o quê? O ser, e não o ter, né? Então, verdadeira propriedade. Eu sempre digo que isso aqui, gente, a gente tem que andar com isso aqui assim, porque não dá para colocar aqui, né? Então a gente anda assim. E isso aqui, em qualquer momento, eu abri o homem de bem, né? É fantástico. Se a gente quer alguma situação para resolver, para se acalmar, para ter alguma orientação, está aqui. E os espíritos já dizem isso. E vem nos alertando já em quase todas as casas, em quase todas as reuniões mediúnicas, que precisamos nos evangelizar. O que é isso? Evangelizar, gente, é sermos mais cristãos, é nos percebermos como espíritos encarnados, mas com uma vivência de quem é um espírito na eternidade.
A gente vive o momento, o agora. E eu não cultivo nada para amanhã. Eu só acumulo coisas. Não é verdade? É necessário? Sim, é necessário. Nós precisamos, né, ter o conforto, porque com fome e com frio ninguém raciocina, né? Mas desde que isso não seja exagerado, não seja egoísta, né? Não ultrapasse o necessário. Quantos de nós não abre o guarda-roupa e tem 200 sapatos, não é? E não dá nenhum? Muita roupa. Ah, não, mas essa aqui eu vou guardar porque talvez o ano que vem, e fica lá 3 anos, né? E nós temos o necessário. Quantas roupas eu uso no dia? Eu boto 7 casacos, 5 blusas? Não. Eu posso ter o necessário, mas o que eu faço? Eu preciso aparecer. Eu preciso mostrar muitas vezes o que eu não sou, o que eu não tenho. Por quê? Ah, porque as pessoas vão me julgar. Nossa, eu estou 5 vezes com a mesma roupa. Senhor, desde que eu não passe frio, desde que eu tenha algo que me agasalhe ou algo que me vista, tá tudo bem. Mas a gente está entrando nesse clima de consumismo, capitalismo, de ter coisas, e a gente se perde nisso. E as nossas preocupações vão ficando aí, nos carnês, né? Não, porque eu tenho que... Né? E a gente perde o sono, a gente fica angustiado, fica com insônia, a gente fica deprimido, a gente entra em depressão. Ai, eu queria tanto, não consigo. Ah, porque o fulano tem, eu não tenho. Gente, é necessário? Faça essa pergunta sempre. É necessário? Claro, tem algumas questões, por exemplo, que elas vão perdendo a sua utilidade ou vão ficando velhas. Inclusive nós, né? Mas a gente não perde a utilidade. Mas as coisas têm o seu prazo de validade. Em algum momento, sim. Né? Nós temos uma geladeira que quebra, alguma coisa assim, nós temos essa necessidade. Agora, porque é mais bonitinho, porque está além do que eu preciso, então muitas vezes eu vou me sacrificar por uma coisa, e quando eu preciso me sacrificar por alguém, eu não faço. Que deveria ser isso. Nós estamos substituindo as nossas preocupações por coisas e não por pessoas. Então, nesse capítulo, que é o capítulo 16, no item 9, a verdadeira propriedade, que é o capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, o que quer dizer mamon? Não é mamão, tá? Mamon é, em hebraico, e aramaico mamona, é dinheiro, riqueza, lucro, né? Biblicamente é apego aos bens materiais, a ganância. E Jesus então dizia, não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Porque quando eu emprego o meu tempo na questão material, eu acabo esquecendo a questão espiritual. E não é assim que acontece? Muitas vezes nós nos focamos tanto em situações aqui materiais, que quando a gente vai pedir um atendimento fraterno, a primeira pergunta que a gente faz, como anda a sua espiritualidade? Você está orando? Ah, pois é, ultimamente não. Por quê? Porque eu estou preocupado com a conta, estou preocupado com o meu emprego, estou preocupado com o fulano, porque eu estou preocupado que eu não tenho casa, porque tudo material. E a gente esquece daquilo que é realmente o que nos dá a força e o que nos vai fazer crescer para a eternidade.
Porque o Espiritismo, assim, nos coloca que, lá, nós vamos ter que entender que existe uma imortalidade, em primeiro lugar, não é? Somos imortais. A partir dali, nós vamos começar a entender muitas coisas. Que também reencarnamos. Aí outras coisas mais serão esclarecidas. Porque senão nós não vislumbramos o porquê disso tudo. Então o Espiritismo, ou enfim, né, Jesus na sua inteligência suprema, que falava por parábolas, porque senão nós não entendíamos, e ele era tão carinhoso, que eram palavras carinhosas, e fazia a gente pensar, que é o que nós não estamos fazendo ultimamente. Os nossos neurônios estão ficando preguiçosos e estão atrofiando, porque a gente usa IA para tudo, né? Eu não quero fazer o resumo. IA faz um resumo. Tá. Nem leio, não sei nem o que está escrito, mas está tudo bem, foi IA que fez, né? São instrumentos, gente, temos instrumentos. Então, aqui nesse capítulo, quem vem nos esclarecer, e são 2 parágrafos maravilhosos, é a mensagem de um gênio, de um filósofo, matemático, cientista, francês, o Pascal, que todo mundo deve ter estudado na escola, ou se não estudou, sobre a questão da hidráulico através da água, né? Aquelas coisas. Então, ele teve uma vida curta, ele morreu com 39 anos. Mas olha quantas questões ele deixou para a humanidade. Porque se faziam obras. Por quê? Porque a gente agia, a gente pesquisava, a gente buscava, né? Então, Pascal, ele dita várias mensagens. E dentre estas, nós vamos ter alguns esclarecimentos bem interessantes. Então, Pascal vai começar o texto discutindo um conceito muito importante, que é o conceito da propriedade individual. A verdadeira propriedade. Esse conceito que ele nos explana é um pouquinho diferente do conceito que a gente considera do ponto de vista material, materialismo. Tá? Ele nos vem dizer que mesmo a propriedade que foi adquirida legalmente pelo nosso trabalho honesto, ou a propriedade, ou mesmo o nosso corpo físico, é apenas uma propriedade relativa. O homem não é dono absoluto nem do seu corpo, nem dos seus bens que ele conquistou, inclusive legitimamente. É apenas um usuário. E que vai ter que dar contas do que recebeu ao encarnar. Então, ele vem nos dizer que tudo que nós temos acesso material nesta encarnação são instrumentos e meios para a gente desenvolver a nossa moralidade e a nossa espiritualidade. Sermos melhores. Para cada um de nós serão oportunidades e instrumentos diferentes. Porque cada um de nós se encontra num nível evolutivo diferente. Pode ser muito parecido, mas a cada um é individual. Então, ele fala da propriedade individual. E mesmo o nosso corpo, nós não somos donos dele. Mas a gente tem que prestar contas. Eu recebi emprestado, eu tenho que devolver, ou eu tenho que pelo menos usá-lo da melhor forma. Se eu coloco, e eu tenho livre-arbítrio, certo? Isso ninguém tira de nós. Isso é o livre-arbítrio. Eu sigo as pessoas se eu quero, mas desde que
eu entenda o que aquilo está proporcionando para o meu desenvolvimento espiritual e moral. Se aquilo não acrescenta em nada, vamos analisar. Né? Então, as modinhas, né? Vamos ser sarado, vamos usar o Ozempic, vamos não sei o quê. O que traz isso para o meu desenvolvimento moral e espiritual? Eu estou só olhando o material, que é o corpo. Mas e o espírito que ali se encontra? Nós estamos muito na aparência. Muito. Né? Nós chegamos a isolar pessoas pela sua aparência. Veja bem. E às vezes a que tem mais aparência é a mais desonesta. Nós estamos nos enganando, novamente, distraídos do que realmente precisa darmos valor. Que é a essência. Sempre foi e sempre será a essência. Então, como nós não temos direito nem do nosso corpo, nós temos que cuidar a disposição que nós estamos fazendo com ele, os excessos, colocar nosso corpo em risco. Novamente, usando o gancho do que aconteceu, ela sabia do risco. É uma coisa normal se atirar? Não. É uma coisa normal escalar? Não. É uma coisa normal atravessar um rio? Não. Eu estou consciente da atitude que eu estou tomando e colocando em risco a minha vida, sem propósito nenhum. A gente chama isso de orgulho. É para suprir minhas paixões, mas não me acrescenta nada. Muito pelo contrário, isso está lá no Livro dos Espíritos, quando fala sobre suicídio, entrando um pouquinho nesse assunto, que é diferente de uma pessoa que coloca em risco a sua vida para salvar outra. Ele não está com a intenção de suicídio. Sim, também não estava a pessoa, mas o risco que a vida poderia lhe dar, sim, eu estava ciente. Mas quando, por exemplo, bombeiros, né, que fazem resgate, estão colocando sua vida em risco para salvar outra. Eu nem penso em suicídio, eu estou pensando uma coisa boa. Mas eu não estou ali fazendo, que legal, vou lá me atirar lá dentro. Porque... Não, né? Então, essas questões que a gente tem que pensar muito na humanidade agora, a gente toma atitudes impensadas. Muito por modinha, muito por, né, influências que a gente não percebe. E esquecemos de nós mesmos. Quem somos nós? Eu sou aquilo que os outros pensam, que os outros veem, ou aquilo que eu consigo me entender? Mas eu consigo me entender? Eu sei quem eu sou? Eu consigo me olhar no espelho? Novamente, qual é a verdadeira propriedade que eu tenho? Então, a questão do Pascal que disse assim, então, qual é a nossa verdadeira propriedade? O que nos pertence de fato? O que absolutamente é nosso? Aí Pascal vai dizer simples. Nada do que é uso do corpo, mas tudo que é uso da alma. Sim, porque se nós entendemos de reencarnação e imortalidade da alma, nós vamos começar a entender o que eu levo daqui. Nós somos imortais, ok? Recebemos uma maleta quando encarnamos, com um monte de situações. Como nós vamos usar essa maleta e o que ela vai... Essas oportunidades são os instrumentos dentro dessa maleta.
É como eu vou utilizar isso. Para o quê? Para que eu possa crescer e continuar adiante melhor. Mas se eu não cultivo isso, eu fico preso. Preso aqui, preso. Porque as coisas, gente, elas foram feitas para nos servir. E não nós servirmos as coisas. Que é o que está acontecendo muito. Nós temos uma noção errada de propriedade mundial. Olham as guerras. Somos dono de terra? Não. Matamos pessoas que é contra as leis divinas em prol de algo material. Coloco nações inteiras em risco por coisas materiais. Se toda essa movimentação da humanidade fosse para auxiliar o crescimento espiritual das pessoas, vamos fazer como aqui, né, seminários, vamos colocar que as pessoas busquem mais se entender quem são na realidade, nossa realidade estaria diferente. Mas, como ainda estamos em provas e expiações, é necessário. Porque se nós não... Então, nós temos que aproveitar muito bem a nossa reencarnação, viu? Porque no mundo espiritual tem situações que a gente não consegue desenvolver se não é aqui, na carne. Esquecendo tudo que a gente já foi. E a carne, o material, vai nos dar o desenvolvimento. Então, nós estamos aqui ganhando o bilhete premiado. E aqui, encarnados, nós temos uma condição de melhorar muito mais rapidamente do que aqueles que não encarnaram ainda. E o que a gente faz com o tempo que a gente tem aqui? Encarnado. Celular, falar dos outros, né? Comer um monte. Aqui é um problema, né? A gente não come nata na serra, é uma coisa, né? Mas que a gente faça, né? Dentro do limite, mas enfim. A gente procura o quê? Se comparar aos outros, adquirir mais do que a gente pode. E aí vai, né? Todas as questões, cada um de nós que pense um pouquinho o que faz e aonde que está o foco da nossa preocupação. Aonde? Cada um sabe. Cada um sabe, né? Agora, quando existem problemas comportamentais nossos ou dos nossos familiares, a gente perde o chão. A gente não sabe agir. Por quê? Porque eu estou sem a base. Preciso buscar de novo saber quem eu sou. Quem somos nós. Aquele que está do meu lado, quem é? Nós chegamos em casa, do trabalho, largamos o sapato de um lado, tiramos o casaco, vamos para o banheiro, voltamos, pegamos o celular. Eu nem sei como é que está a minha família. Ah, não me incomoda, hoje meu dia está chato. E aí, às vezes vem uma eventualidade e não estamos mais aí. A questão do luto que eles falaram é interessante, gente, porque essas questões materiais são perdas. Mas será que são perdas? Realmente são perdas? Se nós não somos donos de nada? Nós não estamos perdendo. Porque Deus provê, mas também tira. Não é verdade? No Evangelho já diz aquele, né,
que a plantação deu o máximo que pôde, ele disse, nossa, eu vou construir um celeiro maior para guardar mais lá dentro. Aí Jesus, o que Deus diz para ele? Insensato que sois, sabe se amanhã aí vai estar? Amealhou tanta coisa, guardou para quê? Não é? É assim que a gente tem que entender. Precisamos sim do necessário, precisamos, né? Então assim, qual é a verdadeira propriedade? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais conquistadas por nós. Estas são as nossas verdadeiras propriedades. Isso vai conosco eternamente. Se assim entendemos reencarnação e imortalidade. Porque quem não entende, acha que o mundo acaba aqui, então eu tenho que gozar o mais que eu puder. E não é assim. Nós temos depoimentos vários, e hoje em dia já não se admite mais não entender espiritualidade, não é? Todos nós temos uma espiritualidade, seja qual for, que ela não é de medir, eu não consigo comprovar fisicamente ainda, mas existe. Eu não consigo pesar o amor. Eu não consigo medir a felicidade. Existe. Mas a ciência não consegue medir isso. Ela pode até ver onde o cérebro faz. Mas por que faz? Porque felicidade para alguns starta no cérebro, para outros não. Como assim, se é a mesma coisa? Então, essas questões, né? Então, quando a gente desencarna, inclusive, o que vão pedir para a gente quando a gente voltar para o lado de lá? O que tu era? Quantas propriedades tu tinha? Tu era governador? Tu era dona de casa? Tu era dono de empresa? Não é isso que eles vão perguntar. Eles vão perguntar quais são as virtudes que tu possuis. Essa é a verdadeira propriedade. E de que maneira nós estamos lidando, então, com o próximo mais próximo? Como estamos lidando com nós mesmos? Nós conhecemos a nossa identidade? Ou nós estamos numa realidade formulada por outras pessoas? Há de se questionar, né? Pessoas têm medo de ficar sozinha, consigo mesmo, em casa. Chega em casa, tem que ligar rádio, TV, tem que não sei o que, vai fazer liquidificador até para ter barulho. Gente, isso é medo de si mesmo. Tem gente que não consegue ficar sozinha, tem que estar no meio de gente. Isso é medo de se encontrar. Porque quando a gente parte, a gente não vai de mão dada com um monte de gente. A nossa consciência, né? Então essa reflexão, ela é importante para a gente. Porque como é que a gente está aproveitando a nossa existência corporal? As nossas virtudes estão sendo desenvolvidas? De que forma? Egoisticamente? É meu. Eu que trabalhei, eu que consegui. Não, tu vai fazer. Né? A gente é bastante egoísta ainda, pelo desenvolvimento ainda moral que nós temos. Não é? Todos nós nos incluímos nisso. Ninguém é suprassumo aqui. Mas, o que acontece? Nós temos um roteiro. Então, Jesus vem nos alertar sobre muitas coisas. Os Espíritos vêm nos alertar sobre muitas coisas. Você quer estar mais leve nessa vida? Você quer não ter tanta dor de estômago? Você não quer ter tanta dor de cabeça? Depressões? Esse é o manual. Essas são as importâncias. Vão ter dificuldades? Vão. Mas a gente precisa trabalhar para isso. Ela não cai do céu. E não é simplesmente tocar um botão no celular e está tudo resolvido. Nós perdemos essa noção de trabalho, não é verdade? A gente quer tudo para ontem. Eu quero estar feliz todo dia. Não existe. Eu quero estar sem problema de saúde o dia todo. Não existe.
Sejamos realistas, mas eu posso suavizar muita coisa, mudando a frequência, né? Para encerrar, eu vou ler um trecho que eu acho que muita gente já ouviu, já viu na internet. É de um jornalista e professor e apresentador Sérgio Cursino. É uma crônica. A gente vai embora. A gente vai embora e fica tudo aí. Os planos a longo prazo, as tarefas da casa, as dívidas no banco, ou as diversas aplicações financeiras, as ações na bolsa de valores, as parcelas do carro que a gente comprou só para manter um status social, a casa repleta de objetos inúteis, só para aparecer. E todas as roupas que muitas vezes estão nos nossos armários e nas nossas gavetas entulhados. Todos os sapatos que não tivemos a coragem de doar. A gente vai embora, sem sequer guardar a comida na geladeira, sem sequer tirar a roupa do varal, sem sequer tirar o pó dos móveis, sem sequer tomar banho, sem sequer saber que aquela seria a última refeição do dia da vida. A gente vai embora, vira pó, se desintegra nosso corpo e toda a importância que pensávamos que tínhamos simplesmente evapora. A vida de quem ficou continua. E as pessoas continuam seguindo a sua rotina. Às vezes, elas demoram um pouco para assimilarem e processarem a morte de um ente querido. Mas, de alguma forma, elas seguem e retornam aos seus afazeres do cotidiano. A vida continua. A gente vai embora e as brigas, as grosserias, a impaciência, a infidelidade, as mágoas, as birras, os rancores, as divergências de opinião serviram apenas para nos afastar, temporária ou definitivamente, daqueles que nos traziam alegria e amor. Serviram apenas para nos roubar momentos preciosos de convivência com quem queríamos ter ao lado durante o viver. A gente vai embora e todos os problemas que achávamos que tínhamos se transformam em nada, num imenso vazio. Já não há mais problemas. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem em nós a influência que nós permitimos. A gente vai embora. E o mundo continua, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Ela só faz diferença para aqueles que de fato nos amaram. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo que a morte anda sempre à espreita. Ela está lá, em qualquer esquina. Em um piscar, a vida se vai. Quando a gente vai embora, as coisas que sequer emprestávamos são doadas. Algumas até jogadas fora. Somos substituídos no cargo que ocupávamos na empresa. O animal de estimação é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos e as viúvas se casam novamente,
andam de mãos dadas, vão ao cinema com os seus novos amores. Todas as coisas que julgávamos importantes, talvez não terão mais a mesma importância para outra pessoa. Viver é uma dádiva. Envelhecer é um presente. Morrer é uma certeza. Quando menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem tem consciência da morte? Se a gente tivesse consciência plena de que somos mortais, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse a melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente usasse os melhores talheres que há muito tempo estão guardados. Talvez tomássemos o vinho ou o licor reservados para uma ocasião especial. Ou aquela roupa de domingo. Se a gente tivesse consciência da morte, talvez a gente perdoasse mais, risse mais, saísse à tarde para ver o mar, o pôr do sol, os jardins, as flores. Talvez a gente fosse mais gentil para com as dores do outro e mais humildes. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com tantas coisas banais, tão insignificantes. Talvez ouvíssemos mais música, dançássemos mesmo sem saber, apenas para fazer sorrir a nossa alma. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao fim. E ainda há os que vivem com muita pressa. Se levar em conta que cada dia a mais é um dia a menos, porque nós estamos indo embora o tempo todo. Aos poucos, e um pouco mais, a cada segundo que passa. Aproveitemos o tempo que nos resta. Aliás, o que você está fazendo com o pouco tempo que te resta? Afinal, a gente vai embora. Todos nós, sem exceção, vamos embora. Por isso, vamos viver plenamente a vida enquanto estivermos vivos. E não vamos nos esquecer. A gente vai embora. É isso. Que possamos refletir sobre isso. O que nós estamos fazendo com a nossa verdadeira propriedade. Vamos fazer a prece de encerramento? Amado Jesus, mentores de cada um de nós, que possamos sempre elevar o nosso pensamento de forma positiva, amorosa, e fazer a conexão com esses queridos que nos envolvem amorosamente, para que sigamos a nossa jornada com paciência, com perseverança, com resignação, com amorosidade. Porque aqui estamos temporariamente, mas é-nos dado tantos instrumentos para que possamos melhorar a nossa jornada e assim mesmo insistimos em não ver. Nos prendemos
as coisas que não têm significado. Não desenvolvemos as virtudes que nos engrandecem e nos fazem crescer como espíritos imortais que somos. Busquemos sempre, cada vez mais, a essência do ser, porque o ter ficará. Ter coisas são coisas. Ser algo, sim, isso será para sempre. Que busquemos as vibrações e frequências mais altas através da prece. A prece conversada com o coração, não a decorada. Assim como fazemos. Vamos conversar com Jesus, com quem for, pedindo auxílio, pedindo orientação. Vamos orar antes de dormir, porque o sono é reparador. Vamos pedir para recebermos orientações, para podermos receber o consolo. E ao acordar, vamos agradecer por mais um dia. Cada dia é um presente maravilhoso que nos é colocado nas mãos por Deus. Devemos abri-lo e dentro dele teremos todas as oportunidades necessárias para o dia. Mas precisamos montar este presente. E para isso existe um manual. Manual do amor. Alguns nem olham este manual. Outros nem tentam notar. E assim o dia passa. Mas Deus, amoroso que é, nos dá mais um presente no próximo dia. E assim, aos poucos vamos entendendo que somos privilegiados. Privilegiados pelas oportunidades que nos são dadas com amor. Mas depende de nós. Depende de cada um de nós, de que maneira iremos aproveitar todos estes presentes. Gratidão, Jesus, por nos ensinar e nos mostrar o verdadeiro sentido e o objetivo da nossa vida. Seguir, melhorar, evoluir e chegar à perfeição, moral e espiritualmente. Sigamos para casa, levando esses fluidos e essas meditações para melhorar o nosso dia a dia, buscando sempre o lado bom de tudo que nos ocorre. Gratidão mais uma vez e que assim seja.